volta com mais um programa Entre Amigos. Hoje, doutor Cláudio, foi uma sugestão até dada por ele próprio, um tema que não fora abordado e que não fora solicitado aqui em nosso programa. Ele, por conhecer de cátedra dos temas que são abordados, aliás, é a pessoa talhada para trazer esse tipo de informação. Nós vamos falar sobre os telômeros. O que vem a ser isso, doutor Cláudio? Muito bom. É bom que o telespectador preste atenção e aprenda sobre esse assunto, porque esse assunto ele acaba tendo indiretamente a provocação do que é importante para a gente conquistar um envelhecimento saudável, aumentar talvez a longevidade e evitar também doenças degenerativas. Vamos estudar um pouquinho sobre envelhecimento, a célula e falar sobre... Multiplicação celular. Isso. Sobre os telômeros. Ótimo. Para você ter uma ideia, o que é que acontece? As células cancerígenas, por exemplo, elas não têm limitação de multiplicação. Elas conseguem regenerar, vamos dizer assim, provavelmente o telômero de forma indefinida. Por isso que o câncer é algo bastante terrível. Ele consegue multiplicar e não envelhece. É um desafio. Então, nós teríamos que ter esse dom da célula cancerígena na célula normal. O que nós precisamos é conseguir isso. Multiplicar a célula sem diminuir o telômero. E o que é o telômero, gente? O telômero, você tem no cromossomo, tipo um cordão de um cadastro de sapato, as extremidades que protegem o cromossomo. E a cada multiplicação celular, certo? Essa extremidadezinha, ela vai perdendo uma pontinha, um pedacinho. E isso vai fazendo com que a célula fique sempre faltando um pouco. É como se eu fosse tirando xerox, Ludwig. E, gente, para você entender, o que é que acontece? Nasceu uma vida, eu imprimi um papel. Vamos fazer aqui a analogia com a impressora, com o computador e a copiadora, para você entender o que acontece com o seu processo de envelhecimento e a gente entender um pouco. O que é que acontece? Você imprimiu um papel normal. Aquele papel ali você pode imprimir que é o nascimento. Nasceu um papel novo. Aí o que acontece? Aquela célula você nasceu, essas células vão começar a multiplicar para manter a vida e os tecidos. Célula da pele, do coração, do cérebro, tudo vai se multiplicando. Só que essa multiplicação não é mais um nascimento, são cópias das cópias. Então eu pego aquela xerox, aquela folha que eu imprimi e vou levar para uma copiadora. Aí essa copiadora eu vou tirar cópia. Depois eu vou tirar cópia da cópia, cópia da cópia. O que é que vai acontecendo? Vai perdendo a nitidez. Vou perdendo a nitidez. Então, à medida que a gente vai multiplicando as células, desde o nascimento, nós vamos perdendo informações, porque nós nascemos, mas aí agora os tecidos vão ser cópia das cópias, as células vão se reproduzindo e a gente vai perdendo informação. Os telômeros vieram para proteger o máximo possível. O que é que acontece? Eles vão encurtando. Muito bem explicado isso aí. Ficou bom, né? Essa analogia, muito. Então, o que acontece? A gente vai perdendo a cada multiplicação informação. Chega um ponto que você começa a ter, na pele você percebe a visualizar, depois dos 40 anos você percebe, depois dos 30 a gente começa a perder essa capacidade, com 40 a gente já tem o início de rugas e percebe-se o envelhecimento da pele. A gente já começa a perder essa capacidade de multiplicação e o tecido começa a ficar. O tecido é o conjunto de células. Então, o tecido da pele são várias células. Você já não começa a ter uma multiplicação de células novas como tinha no passado. Você começa a perder informações e os telômeros vão encurtando. Chega um ponto que a célula não consegue multiplicar. Então, o que é que acontece? Essa célula perde a capacidade, o cromossomo não consegue mais fazer a multiplicação da célula e você começa a ter menos células e você começa a ter o tecido mais envelhecido, a pele mais envelhecida. Por fora você envelhece, por dentro também, a nível de tecidos, e você começa a ter o processo de envelhecimento. É importante você aprender isso. Por quê? Porque a gente tem que entender o que é que a gente pode fazer para manter o máximo possível essas cópias, o máximo possível perfeitas. Como estimular, como fazer com que o nosso organismo tire cópias o máximo possível perfeitas, com menos erros, para que a gente tenha menos câncer, menos doença degenerativa e um prolongamento da vida com mais saúde. Então a gente precisa aprender isso. É por isso que eu puxei esse tema. Essa explanação aí suscitou uma pergunta, doutor Cláudio, muito importante. A analogia foi perfeita. Eu confesso que no início, para falar sobre o telômero, eu tive que pedir uma orientação, porque a gente, na qualidade de repórter, de apresentador, jornalista, a gente tem que estar a par de todos os temas, principalmente quando a gente pauta. Mas a sugestão ele me pegou assim, digamos que de enxofre. Eu lhe pergunto, aquelas células que sofrem esse dano, ela é uma célula doente, ela sofre apoptose? Isso, pode sofrer. Como pode ser ela sofrendo o dano, pode crescer, multiplicar de forma errônea e formar uma célula até cancerígena, uma degeneração. Aí é onde perigo. Então, a cópia mal feita,
Uma cópia mal feita pode degenerar o tecido e gerar doenças. Então, isso pode acontecer. Então, essas cópias mal feitas, elas podem parar, a célula vai começando a ficar diferente, vai tirando cópia a cópia, vai desnaturando, e você pode chegar, que é a forma natural, original, a gente fala de natural, que perde a naturalidade, o início, e você pode chegar a um ponto de ter uma degeneração com formação de células errôneas. E aí você comprometer o funcionamento dos órgãos, um órgão endócrino, uma glândula, uma tireoide, ou como você pode ter um nódulo benigno, um nódulo maligno, um tecido diferente, que pode ser benigno ou maligno. E aí você ter as doenças que vão surgindo. Então a gente tem um processo de envelhecimento como um todo e o risco de doenças. Por isso que nós temos que proteger essa multiplicação celular. Aí você pergunta, como fazer isso? A gente precisa entender que nosso organismo... Aí você pega e vou voltar para a analogia da copiadora. Eu estou copiando, tirando cópias, Xerox. Eu preciso ter o quê, gente? Uma tinta o máximo possível de boa qualidade, para que eu possa tirar o máximo possível de cópias, perdendo o mínimo de informação. E o que é essa tinta? Essa tinta são os nutrientes. Eu preciso de uma boa nutrição. Uma analogia aqui para você agora nova, que ninguém fez e você precisa entender. Então a gente entra... Eu me sinto extremamente envaidecido com... E sou entusiasta, acima de tudo, desse tema que nós abordamos aqui. Aí já remonta aí, eu acho que 2 anos e meio, né? Ou perto de 3 anos. Eu sou entusiasta do tema saúde. É o tipo do tema que o nosso seguidor, o nosso telespectador, ele nunca, jamais sugeriu. Porque é o tipo da informação que, pelo menos, eu falo por mim. Eu não tinha conhecimento dos telômeros. Não, e a analogia a gente está criando agora. A analogia que você fez. Com a copiadora. Pois é, e ficou perfeito. Mas vamos lá, vamos para a tinta. Porque o tempo daqui a pouco você está curto. Mas então o que é que acontece? O que é que eu preciso dar manutenção na copiadora, que é meu corpo? Vamos fazer a analogia, gente. Vamos trabalhar para entender. Então eu preciso tirar cópias das células o máximo perfeito. Então eu preciso de uma tinta de boa qualidade, eu preciso de bons nutrientes, eu não posso ter... Bastante nitidez. Nitidez, então eu preciso de tinta de boa qualidade, eu preciso de uma alimentação saudável. Gente, uma informação nova para vocês, isso é novo. Já tem estudos agora atuais sobre nutrição mostrando que nós não conhecemos a maioria dos nutrientes. A gente conhece aqueles mais comuns, os triviais. As plantas têm diversos nutrientes desconhecidos que a ciência está estudando. É mais de 90% dos nutrientes a humanidade não estudou ainda. Que nutrientes são esses? Os flavonoides são as substâncias que as plantas produzem, que tem efeito antioxidante, que ajuda nessa cópia, que pode ajudar a enzima que eu não falei, a telomerase, a produzir um telômero mais saudável e diminuir o encurtamento do telômero. Então, uma dieta saudável, variada, rica em minerais, vegetais. Não adianta usar só suplemento, porque os suplementos não têm todos os flavonoides. Os pacientes chegam no consultório, eu digo, doutor Cláudio, eu quero que bote vitamina C na minha fórmula. Eu quero fazer um nutriente, um suplemento com vitamina C. Eu digo, olha, vitamina C vai dar um volume grande, a cápsula vai ficar grande e você vai deixar de ter alimentação rica em fruta. Eu boto os minerais que a gente tem carência na nossa humanidade, a gente tem carência de iodo, de zinco, a gente tem carência de algumas coisas, mas vamos deixar a vitamina C para você buscar nas frutas, porque além da vitamina C, você vai buscar os flavonoides, é importante lembrar isso. Flavonoides. Então, a gente é importante para tirar a cópia para ser mais perfeita. Aí a gente vai descobrir no futuro que vários flavonoides, o pessoal hoje estuda, estragalos, estuda isso, tudo isso aí, a riqueza dessas plantas que podem ajudar na longevidade, são os flavonoides. Então, o que acontece? Vamos trabalhar isso. A gente precisa disso. E aí, o que acontece? Para fazer essa copiadora também ficar perfeita, a gente precisa parar para manutenção, para a cópia ficar perfeita, não precisa? É óbvio. A gente tem que parar para dar manutenção, para limpar os bicos da impressora, para a cópia ficar perfeita. Então, para fazer essa limpeza, a gente precisa de quê? De água, muita água, desintoxicar o corpo, fazer atividade física moderada. Já tem estudos mostrando que o telômero, a atividade física intensa, produz excesso de radicais livres, acelera demais o metabolismo e encurta os telômeros. Então, as pessoas que fazem atividade muito tempo, muito intensa, pode diminuir o telômero. Então, a atividade deve ser moderada, né? A atividade física ajuda a aumentar os telômeros, essa atividade moderada, ponderada, muita água para limpar e a gente precisa dar parada para limpeza. Que momento é o da parada? O sono. O sono tem que ser reparador. Tem que ser reparador. Um sono com sono REM preservado, sem indução por sedativo ou hipnótico. Nada de usar tarjas pretas, nada de usar aqueles hipnóticos Opidem que tem trazido males terríveis. Então tem que ter cuidado. Os azapinas da vida, né? Tem que ter cuidado. É um perigo. Aí tem que ter cuidado com o tipo de medicamento que usa para o sono. A gente tem que buscar uma higiene do sono, às vezes o fitoterápico, às vezes buscar a causa do sono. Qual é a causa do sono? São pernas inquietas? É a apneia do sono? É a ansiedade? Tem medicamentos para ansiedade que não são sedativos, você corrige a ansiedade e consegue um sono adequado. Então a gente precisa parar para manutenção, e essa parada é o sono,
em que você tem a limpeza dos tecidos entre as células, o organismo consegue tirar as impurezas e trabalhar melhor. Você precisa de uma boa hidratação, de uma atividade física moderada, de uma alimentação rica em alimentos, bem orientada e, se necessário, até uma suplementação, a depender do perfil individual de cada paciente, de cada pessoa. Com isso, você vai garantir uma multiplicação celular mais saudável, cópias mais perfeitas e melhorar seu processo de envelhecimento, prevenindo doença, aumentando a longevidade com qualidade de vida. É isso que a gente precisa aprender. Você citou aí os fitoterápicos, mas eles não criam dependência se você usar muito. Fitoterápico, muito? Não chega a criar. Essa política eu faço até como geriatra gerontólogo para evitar que as pessoas fiquem usando sedativos. Eu já tirei tabagismo usando... É bom que a pessoa tenha um sono induzido pelo próprio organismo. É ideal, mas algumas pessoas têm patologias, você tem ansiedades crônicas, você tem pessoas que têm síndrome de pernas inquietas, tem pessoas que têm alguns distúrbios e que o prejuízo, o efeito colateral do medicamento, se ele não for um sedativo, um hipnótico, um efeito colateral grande, o efeito colateral de outro sistema para induzir o sono, corrigir alguns fatores, é menor do que o efeito colateral da insônia. A insônia, ela aumenta risco de Alzheimer, ela aumenta risco de doença, de baixar a imunidade, diminuir concentração, alterar o humor, vir depressão, aumento de peso, de tudo. Então, o efeito colateral de uma noite mal dormida é enorme. Então, se você puder, de forma adequada, de acordo com o perfil da pessoa, corrigir a insônia com o mínimo de efeitos colaterais medicamentosos, o ideal é corrigir a insônia, porque o efeito colateral da insônia, você não leu a bula da insônia. É terrível, porque as pessoas leem bula de remédio e não leem a bula da insônia. A insônia tem efeitos colaterais terríveis. Agora, doutor Cláudio, eu pergunto aqui para o nosso telespectador. Eu lhes pergunto, qual programa que você recebe um volume de informação tão grande como esse? Não existe. Por isso que o nosso programa, como disse ainda há pouco, ele já remonta aí quase 3 anos, né? Faltou uma informação sobre o telômero, só. Mas coloque, há tempo para isso. A última. Baltasar Gracián, o monge espanhol, colocou uma frase sábia no século XVII. O homem que vive mais é o homem que vive em paz. A prevenção do estresse. O estresse, a ansiedade, a tensão, isso também curta o telômero. Já está provado o excesso de cortisol, então a gente precisa também combater. Se você tem alteração de humor, se irrita com facilidade, está ansioso sem um motivo grande, procure ajuda médica. Não é para usar a tarja preta, tem tratamentos alternativos maravilhosos que você pode corrigir, melhorar seu humor, sua ansiedade, controlar seu estresse. Se precisar do psicólogo, procure. A atividade física também ajuda a diminuir a ansiedade, evitar estresse, ter fé. Isso também aumenta a longevidade e faz encurtar menos o telômero. Eu sempre que sou abordado, alguém pergunta como vai? Eu melhor que ontem e pior que amanhã. É uma filosofia kardecista, né? Agora, eu acho que existe uma coisa que é melhor que saúde e melhor que dinheiro. É a paz. É a paz. Se você tem paz, você tem saúde. Se você tem saúde, tem dinheiro. E o melhor de tudo isso é você, à noite, colocar a cabeça em seu travesseiro e ter aquele sono reparador, aquele sono tranquilo. Isso atribuímos e chamamos de paz. Você tendo paz, tem saúde, tem dinheiro. E tem longevidade. E tem longevidade, doutor Cláudio. Mais uma vez eu lhe agradeço também a todos vocês que estão sempre nos dando esse apoio com a audiência, o carinho da audiência.